Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 15 de fevereiro de 2021, são 19 horas e 22 minutos. Lição número 10, o Senhor Jesus cura hoje. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo aqui. Lembre-se, quem faz a escola é o aluno. Portanto, você é fundamental na escola bíblica dominical. Muitas das vezes as pessoas questionam, a respeito. A escola na minha igreja não anda muito bem, ou gostaria que ela fosse melhor. Bom, isso só depende de cada um de nós, porque não importa que a nossa escola seja a melhor escola do mundo, o importante é que nós sejamos bons alunos. Um bom exemplo disso nós vemos Judas Iscariotes. Estava com o melhor mestre do mundo e se perdeu. Por quê? Porque ele foi um péssimo aluno. Então que nós venhamos a cada dia mais sermos bons alunos, principalmente aqui na escola bíblica dominical, para que assim o reino do Senhor venha crescer e nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começando com o nosso questionário, respondendo ao nosso questionário, resposta número 1. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. Resposta número 2. A ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Resposta número 3. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Resposta número 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, ao ministério de cura do Senhor Jesus. Resposta número 5. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Texto áureo. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103:3. Verdade prática. A cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Bom, o Senhor Jesus cura hoje? Sim, Jesus cura e continuará curando. Isto é uma das bênçãos que nós recebemos a respeito da sua obra redentora. É bom deixar claro que há um ensinamento equivocado, mas porém sincero, que diz que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Isto não é verdade. O que Jesus levou na cruz foi as nossas transgressões e os nossos pecados. E por que isso? Simples. Jesus, antes de ser crucificado, ele já curava e já ressuscitava mortos. Então ele não precisou ser crucificado para nós sermos curados. Por isso a Bíblia diz: sobre suas pisaduras somos sarados, ou seja, pela caminhada de Cristo, antes da cruz, nós seremos curados. Então o Senhor Jesus, ele levou na cruz do Calvário as nossas transgressões e os nossos pecados, mas as enfermidades ele já curava antes mesmo de ir ao Calvário. Mas é bom lembrar que o Senhor Jesus continua curando. Introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. O Senhor Jesus, ele curava no passado, cura no presente e vai curar também no futuro. E isto é uma questão de misericórdia. Isso é um ato de misericórdia. Quando nós vemos uma pessoa enferma, doente, que eu já tive a oportunidade de visitar pessoas que estavam em estado terminal, com câncer em estado terminal, e partiu dias depois de eu ir visitá-lo. É uma situação que parte o nosso coração. Principalmente, geralmente, quando a gente vai visitar um doente, geralmente é porque é um ente querido, um amigo ou uma pessoa muito próxima.
dificilmente nós vamos visitar pessoas desconhecidas, o que é um erro nosso. Nós devemos também visitar pessoas, até porque até uma ordem de Cristo, né? É uma questão de Cristo também. Nós também devemos visitar pessoas que nós não conhecemos. Isso é um alento para a pessoa e em alguns casos até ajuda a curar ou ajuda até mesmo no tratamento, porque a questão da presença, da pessoa se sentir amada e ser lembrada por alguém é algo que mexe com o coração da pessoa e também mexe com a sua saúde. Vemos, por exemplo, quando nós estamos numa situação delicada, independente se é de enfermidade ou não, e recebemos um abraço de alguém que nós sabemos que amamos, você vê que há um alento, há um calor humano que nos ajuda. Então veja que aqui também é uma parte humana. Nós sabemos que Jesus cura de uma forma milagrosa. Nós não conhecemos, nós não sabemos como Jesus cura, por isso que é um milagre. O milagre nós vivemos, mas nós não sabemos explicar como ele funciona. Mas o Senhor Jesus, ele faz isso por misericórdia. Quando ele vê alguém, quando alguém chama por ele, movido de íntima compaixão e de misericórdia, ele cura, porque ele tem todo o poder. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. É bem verdade que a cura a Bíblia sempre vai relatar a questão de cura, tanto no primeiro como no segundo testamento. Vemos, por exemplo, o caso de Naamã, que foi curado de uma lepra no primeiro testamento. Então veja que o Senhor ele tem sempre o desejo de curar. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Como está a tua saúde? Você é uma pessoa que tem aquele cuidado de ir ao médico quando se faz necessário? Ou você é aquele durão que você não vai a médico de jeito nenhum? Ou você é uma mulher teimosa que não vai também? Porque temos também um outro ensinamento equivocado, que as doenças o Senhor Jesus cura. Nós sabemos sim, Jesus cura, mas nós nunca procuramos um médico. Até Jesus andou com um médico. Lucas, por exemplo, era médico. E o próprio Jesus veio falar que nós precisamos de médicos, né? Que ele veio para aqueles que precisavam de médicos. Então veja que é interessante que nós venhamos também ter é claro, o Brasil tem uma saúde pública muito ruim, péssima na verdade, né? Em todo o território nacional a saúde brasileira é péssima. O sistema de saúde nosso é muito ruim. Mesmo assim, nós devemos, vez ou outra, fazer uma visita ao médico, procurar saber como está a nossa situação, para que assim nós venhamos ter saúde, né? Claro. Agora, o Senhor Jesus ele vai curar aquilo que nós não podemos fazer. A prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Parece que nos esquecemos da nossa alimentação, principalmente. A questão de higiene, geralmente o povo em si, né, o povo brasileiro em parte, assim, de uma forma geral, são pessoas que são pessoas limpas, né, são higiênicas. Aí vem um outro problema que é da parte pública, que o sistema também não tem muito essa questão de saneamento básico, por exemplo, né? Boa parte do Brasil não tem saneamento básico. Mas no tocante à questão pessoal, você ter higiene com o seu corpo é extremamente necessário, é algo fundamental. Agora, tem um outro ponto também que é a questão da alimentação. Vivemos hoje, o Brasil é um país extremamente forte na questão do agronegócio. O Brasil alimenta a China, por exemplo, né? O Brasil é muito forte na questão do alimento. Somos o maior produtor de soja do mundo, por exemplo. Essa safra 2020-2021, segundo o USDA, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a maior autoridade do mundo em questões de agricultura, estima que 133 milhões de toneladas serão
cultivadas aqui no Brasil, é a maior safra do mundo de soja. Isso mesmo, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Então vemos que o Brasil tem uma questão forte na alimentação. Agora tem na questão agrícola, né? Que vem da onde vem o nosso alimento. Agora, como é o nosso proceder com a nossa alimentação? Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas têm uma alimentação muito inadequada, muito ruim e quer ter uma boa saúde. Há pessoas, por exemplo, que bebem refrigerante todos os dias, tomam sorvetes e querem ter saúde. Não, não terão saúde. Até porque o sorvete é o pior alimento do mundo, seguido do refrigerante. Então são dois alimentos fortes, muito ricos em açúcar, que vai prejudicar a saúde, que vai possivelmente tornar essa pessoa diabética e não vai demorar muito. E depois querem questionar uma questão ou outra. Nós precisamos ter cuidado com a nossa alimentação. A nossa alimentação precisa ser saudável. É claro que de vez em quando você pode fazer aquela extravagância e fazer uma graça, né? Sair um pouco da questão da alimentação saudável, né? De vez em quando, é claro, você pode fazer algo de comer, sei lá, uma massa, por exemplo, né? Você pode fazer. Agora, nós temos que ter muito cuidado com a questão da alimentação. Vemos que as pessoas... E a alimentação, a questão aqui não é você comer muito ou você comer pouco. É você comer aquilo que deve ser comido. Deve ser. Até porque eu vou te lembrar que a glutonaria é pecado, como nós vemos em Lucas capítulo 21, versículo 34. Mas sim, nós precisamos ter, para ter essa questão de ser preventivo, né, contra a doença. É interessante nós termos uma alimentação saudável. E essa alimentação saudável vai principalmente na questão do açúcar e carboidratos. Quanto mais você evitar esse tipo de alimento, melhor. Como carboidrato, arroz, batata inglesa, por exemplo, são ricos em carboidratos. Então é bom evitar, mas quem é que aguenta aí ficar longe de uma batata frita, por exemplo? Então, claro, você não vai comer isso todos os dias, mas é bom evitar. Então isso vai evitar que você tenha doenças também. No Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Veja que o Senhor veio para nos salvar. Mas devido à nossa miséria, né, a miséria humana, sobre a questão de saúde, o Senhor também, Ele curou, também fez o trabalho completo, né? Ele fez a obra completa. E uma outra questão que nós vemos também é a questão da obediência ao Senhor. Outrora, nós tínhamos em Deus a nossa saúde, a nossa fé. Nós acreditávamos que o Senhor curava e fazia todas as coisas. Hoje, eu mencionei no início que nós precisamos ir ao médico, mas há um outro ponto também. Há pessoas na igreja, por exemplo, que só vivem no médico, não reconhece a Cristo como o curador, aquele que cura. Acha que só o médico pode curá-lo. Então veja que nós também temos os dois lados. Nós precisamos sim ter a nossa saúde, manter a nossa saúde em dia junto ao médico, mas em alguns casos, dependendo da situação, nós precisamos também confiar no Senhor, saber que é o Senhor que nos cura, porque Ele é o Senhor que nos sara. Síntese do tópico 1. Um ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. A cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que a salvação e cura divina caminham juntas. Então, nós que somos salvos na pessoa de Jesus, nós também somos curados na parte física. É claro que sim, outra coisa que a gente precisa também ser claro, não é porque eu sou cristão e você é cristã que você nunca vai ficar doente ou eu nunca vou ficar doente. Temos visto, por exemplo, pessoas, pastores, líderes, pessoas de todo o segmento eclesiástico no cristianismo que morrem vítimas de doença. Então, independente das nossas circunstâncias, nós sabemos que o Senhor Jesus cura, mas
E sim, o Senhor Jesus sempre quer curar, mas às vezes ele até usa uma enfermidade para nos preparar para a morte de alguém. Então nós também temos que ter esta maturidade. Salvação. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. O Senhor Jesus, ele veio para nos salvar e nos levar de volta à comunhão com o nosso Deus. Então temos aqui uma restituição. Há pessoas, por exemplo, que acham que o Senhor tem que restituir somente aquelas questões financeiras, que o Senhor tem que restituir. Não é assim. O Senhor faz segundo a vontade dEle, segundo o propósito que Ele quer operar. Nós precisamos compreender que Ele é o nosso Senhor e nós não temos nenhuma autoridade sobre Deus, de forma nenhuma. E eu vejo pessoas querendo determinar a restituição. E não é assim. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque há situações, e na maioria das vezes nós precisamos compreender que é o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que é o nosso Senhor, Ele quem manda em nós e não é nós que mandamos nele. Agora, é claro, também tem aquele outro ponto, quando você tem uma vida de intimidade com o Senhor e você sente a necessidade de chegar junto ao Senhor, como fez o rei Ezequias, e pedir ao Senhor misericórdia para que Ele venha acrescentar anos de vida à sua existência, você também pode fazer. Agora, uma coisa é você chegar a Deus com humildade, com o coração quebrantado e pedir misericórdia. Uma outra coisa é você determinar como se você tivesse alguma autoridade em si. Você não tem autoridade em si. Tudo é feito pelo Senhor. Cura divina. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico. Veja que, como eu falei no início, a gente tem uma tendência de acreditar no médico, no doutor. E também tem aquela questão que nem todo médico é sério. Infelizmente, vemos aí vários casos de médicos que se passam, né, na verdade, por médicos. E há médicos que, sim, eles cometem erros. E por que os médicos cometem erro? Porque cometer erro é humano. E assim como o médico comete erro, nós também cometemos. Eles na área da medicina e eles na nossa linha, né? Independente da nossa função, da nossa atividade, nós também teremos algumas vezes na nossa vida que nós vamos errar. Então nós precisamos compreender que não é nenhum problema você ir ao médico, muito pelo contrário, é essencial que você vá. Agora, nós precisamos, mais uma vez eu volto a dizer, nós precisamos colocar também a nossa fé no Senhor. Salvação e cura. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. O Senhor sempre quer curar. Lembra da passagem bíblica que um homem chegou ao Senhor e disse: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E o Senhor Jesus disse: quero ser limpo. O Senhor tem desejo de curar. Mas como eu já falei, há algumas situações, algumas pontualidades que o Senhor vai usar uma enfermidade para preparar a família para levar aquela pessoa. Agora, nós precisamos nos apegar ao Senhor e saber que o Senhor quer tanto curar a nossa alma quanto o nosso corpo. Muitas das vezes na ceia, por exemplo, na ministração da ceia do Senhor, falamos muito da questão do cálice que representa o sangue de Cristo, que é para a nossa salvação. Mas nós não falamos do corpo, que também pode ser tipificar a nossa cura física. Nós, muitas das vezes, ficamos às vezes doentes porque nós não colocamos a nossa fé no Senhor. Se nós colocarmos mais a nossa fé no Senhor, certamente o Senhor irá nos curar segundo a sua vontade. Isaías 53, 3 e 4. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a sua justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isso aqui, como eu já falei no início, o Senhor levou sobre o seu corpo os nossos pecados no madeiro, as nossas transgressões, mas a cura não foi na cruz. Como eu já falei no início, o Senhor nos dá a nossa cura antes mesmo de a cruz.
ele já curava e ressuscitava mortos no seu ministério antes mesmo da cruz. Síntese do tópico 2. O discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que salvação e cura divina caminham juntas. Então, se você é servo do Senhor, você sabe da sua sinceridade diante de Deus e está passando por uma situação de doença, de enfermidade, ora ao Senhor, busca Deus com fé, que certamente o Senhor irá te curar. A cura divina e os desafios. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Qual é a causa da sua enfermidade? Sua enfermidade é por quê? É porque você tem uma alimentação ruim? É porque falta uma outra situação, higiene, por exemplo, ou saneamento básico? Qual a causa da sua enfermidade? Ou é uma questão espiritual? Nós precisamos discernir, nós precisamos saber separar o que é o causador desta enfermidade para que assim venha ter a cura. Não adianta você ter, por exemplo, um remédio para uma doença que você não tem. O remédio não vai valer nada. Inclusive, não sei se você já reparou, mas tu já observou o que significa remédio? Remédio é para remediar, porque na verdade o remédio não cura, ele remedia, ele dá um alento. Agora é claro que há remédios que são essenciais, né? São necessários, é um mal necessário. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Não é verdade? Tem a questão da doença, tanto espiritual quanto não, né? Há casos que não há. A doença não é espiritual. A doença às vezes causou por uma outra razão. Às vezes a questão da alimentação, ou higiene, ou outra coisa. Agora há uma questão, está aqui em João capítulo 9. João, a gente vê aqui uma diferença. João capítulo 9, versículos 2 e 3 fala assim, ó. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Vemos aqui uma exceção. Aqui temos uma doença que não teve causa nem espiritual e nem foi por uma questão de saneamento básico ou de alimentação, de falta de higiene, não foi nada disso. Foi somente para que nele se manifestasse a glória do Senhor. E isso já prova que nem toda doença ela é espiritual, nem toda doença é por uma questão de pecado, por exemplo, que geralmente as pessoas sempre associam, como foi o caso de Jó. As pessoas associavam que a enfermidade, e até hoje se fala muito nas igrejas, que a pessoa quando está em pecado fica doente. Aqui vemos que não é verdade. Claro, não é verdade sempre, né? Há situações que sim. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiriam se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha um problema no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Deixa eu falar uma coisa aqui, que é algo um pouco delicado, mas precisa ser falado, sobre a questão do espinho na carne. Se nós formos ver o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10, nós teremos exatamente o que é o espinho na carne. O que é o espinho na carne? É um mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo. O que isso quer dizer na prática? Imagine que você, por exemplo, você não, que eu acho que para vocês que não vai ser muito legal. Agora imagine dois lutadores num ringue. Eles vão lutar. Uma vez que alguém esbofeteou o outro, ele vai a nocaute. Ele vai sair ali nocauteado. Ele está enfermo? Não, ele não está enfermo. Ele pode estar sentindo dor, mas ele não está enfermo. Então vemos que aqui na espinho da carne não é uma doença. A questão do espinho da carne de Paulo não era uma doença. Apesar que aqui mostra como Gálatas capítulo 4, versículos 13 e 15. Aqui é uma figura de linguagem. Deixa eu ver aqui em Gálatas capítulo 4. Vamos ler aqui.
somente para a gente ter uma firmeza, para a gente passar para o aluno umas questões que muitas das vezes as pessoas olham para um outro prisma, para uma outra situação, e não é bem assim. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas capítulo 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza na carne. Fraqueza é diferente de doença. A pessoa pode estar fraca e não estar doente. E pode estar doente e estar fraca. Ou estar doente e não estar fraca. Então a Bíblia, a apóstolo Paulo sempre fala de fraqueza e não de doença. Aí continua, embora a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitaste nem me desprezastes, antes me recebeste como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e nos terias dado. Isso aqui é uma figura de linguagem. Quando nós gostamos muito de alguém, nós dizemos o quê? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um hábito de dizer que eu gosto tanto de você, se você precisar, eu arranco um braço. Mas isso não quer dizer que a outra pessoa não tenha braço. Isso aqui é uma figura de linguagem. O apóstolo Paulo não era cego. Até as pessoas falam também sobre Gálatas capítulo 6, versículo 11, que ele escreve com grandes letras, mas ali também está falando de lei e não da letra em si, da letra escrita, fala de lei. Então aqui nós precisamos compreender que isso aqui, apesar até que ele comenta alguma coisa de embora a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitaste, nem me desprezaste, antes me recebeste como a um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então veja que aqui é uma figura de linguagem, E ainda que fosse uma questão de enfermidade, nós precisamos compreender que não é porque Paulo teve uma enfermidade, uma situação dessa, que você também vai ter. Não confunde doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Como distinguir, ou melhor, nós devemos distinguir quando alguém está sendo oprimido pelo adversário ou quando de fato é uma doença humana ou uma questão humana ou uma possessão maligna. Aí entra aquela questão do discernimento. Nós conseguimos discernir? Será que nós somos tão espirituais a ponto de saber discernir o que é a questão da doença e o que não é? A questão da doença maligna. Nós precisamos também ter esse discernimento, até porque Jesus conferiu a nós. Jesus nos deu essa autoridade. Síntese do tópico 3. Saber sobre a natureza das enfermidades, se são físicas ou espirituais, e ter discernimento da vontade de Deus são desafios atuais. Sim, é um grande desafio atual. Até porque nós precisamos ser espirituais para poder discernir o que é a questão maligna ou uma questão humana. Conclusão: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não de maneira que às vezes pensamos. O Senhor Jesus continua a curar nos dias atuais, mas precisamos também colocar nele a nossa fé. Há também questões, por exemplo, nós vemos o filho da viúva de Naim. Ela não pediu nada ao Senhor, mas o Senhor Jesus, ele agiu de íntima compaixão e ressuscitou seu filho. É possível de ser o único milagre que Jesus operou sem ter uma interferência humana, né? Não foi pedido, não foi falado nada. Jesus simplesmente chegou, parou e ressuscitou o menino. Eu particularmente não lembro agora, no momento, de um outro milagre que Jesus tenha feito que não tenha tido uma participação humana. Se você, porventura, você lembrar de algum, bota aqui nos comentários para a gente aprendermos juntos, porque aqui é a nossa proposta, aprendermos uns com os outros, porque o Jesus é o nosso mestre, então é com ele que nós aprendemos. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!